Amados meus queridos, filho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja sobre vocês, sobre suas famílias, sobre seus amigos, sobre a família dos seus amigos, sobre seus animaizinhos, amados. Hoje são julho, dia 20, olha só, muita coisa acontecendo, olha só, a Rússia agora destruiu os portos lá da Ucrânia, quer dizer, não vai sair o trigo para lugar nenhum do mundo. O trigo vai começar a subir muito. Acredito que a Ucrânia produz 50% do trigo do mundo. Está ficando feia a guerra, né? Como eu tenho falado antes para vocês, nós estamos em dia com os sonhos da nossa irmã Erinha, as tal dos sonhos, e as coisas que eu vou falar. Então, o sonho para amanhã vai ser o sonho que o Senhor pediu para... A mensagem que o Senhor pediu para passar sexta-feira, e hoje, sobrou esse dia de hoje. E esse dia de hoje eu escolhi colocar uma mensagem aqui, a imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, isso aqui é uma pesquisa que eu fiz sobre nas palavras, nas histórias do Senhor, para ver o que é falado, o que o Senhor fala sobre a imagem de Deus. E sim, o Senhor fala. O Senhor fala. E isso aqui você tira do livro de Gênesis aos novos, então. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, irmão. E lá em Gênesis 1, 26 a 27, fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então olhei sobre essa imagem, e o Senhor fala muito sobre o que a imagem de Deus. Será que você tem a imagem de Deus? Quem tem a imagem de Deus? Então, mas o que eu tenho feito, você pode ver aqui. E no vídeo eu vou colocar o link daqui, tá? Para aqueles que querem vir aqui particular. Como eu falei antes, eu entrei nas 5.000 páginas, etc, procurando a imagem de Deus da história que o Senhor tem enviado. Isso aqui é a mensagem 671 e a página 5. Se você não achar na página 5, vai para 672 e até vai um na frente e um atrás, queridos. Porque às vezes quando eu tiro isso das 5.000 páginas, às vezes é uma página na frente e outra atrás. Mas isso aqui é perto, tá? Se você não achar essa mensagem aqui no 671, vai para o 672 ou qualquer antes do 671, 670. Vai um acima e um atrás que você vai ver na página 5. A página deu para ver que eu peguei a página correta. E o Senhor fala, Jesus fala, quando Deus foi até lá, Deus o reduziu a uma serpente e o confinou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás ficou furioso, porque Adão e Eva foram formados à imagem de Deus. Ele também ficou furioso porque Deus havia feito um lugar onde eles habitavam, com eles e os animais, como se fosse no céu, assim na terra como no céu. Ele ficou furioso com Deus, porque Deus ia mantê-lo, ou seja, Satanás do lado de fora. Eu só peguei versículos, tá, queridos? Só parágrafos assim sobre a imagem de Deus, sobre as várias lições. Isso aqui falando que Satanás, que sim, Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus. 072, assim diz o Senhor, não de maneira nenhuma, a razão para a existência do homem era uma forma de adoração criada e um tipo de obra de arte feita por meu Pai. O Pai dele que criou, olha só, ele queria ser amado e adorado de forma diferente do que os seres angélicos no céu. Então, por isso, ele criou o homem à sua imagem. Aqui está, 032, página 6. A razão do qual o Abba criou o ser humano é porque ele queria ser adorado de forma diferente do que os anjos no céu. Então ele criou isso para o desejo dele. Isso aqui explica então, né? Porque o homem foi criado. E é claro, Satanás sabia disso aqui, porque você vê, ele odiou isso, né? Ele odiou, vai falar mais sobre ele. Lembre-se, lembre-se que meu Pai criou a própria imagem dele. Então, quando eu vim para andar na terra, em que imagem eu venho, né? Ele fala na imagem do Pai, o Senhor fala, vem, vamos pensar sobre o rumo da nossa vida. Então, aqui está, o Abba criou o ser humano na imagem dele. 1:7, página 9, o Senhor fala, os 4 anjos que você vê aqui são muito importantes e de alto nível.
No entanto, enquanto os querubins não foram criados à imagem de Deus, eles estão no trono de Deus aguardando suas instruções. Os querubins um dia anunciarão os julgamentos e estarão sempre relacionados com a criação. Então aqui está, apesar dos querubins serem de tremendo poder, de alto nível, eles não foram criados à imagem de Deus. Mas escuta mais, ele tem mais que falar sobre isso. O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus, você vai ver, amados, ele está falando de santificação. E que sim, os anjos do céu têm a imagem de Deus. Mas o Senhor criou o homem porque ele queria ser adorado de forma diferente. Continuando, Uriel fala, você vê e estuda a sua imagem, você está prestes a entrar nas águas de curas e ser transformada para sempre. Eu guardei isso aqui, né? Só porque está um pouco até fora de lugar, né? Não falou. Fala que estuda a sua imagem. Quer dizer, a imagem dela, ela tem a imagem de Deus, assim como tem o ser humano que ama o Senhor e vive de acordo com o Senhor. Uriel fala, 237, página 16, agora as pessoas ainda ainda vão te conhecer como Erim, mesmo que Deus trabalhe através de você, entendeu? Você não será Jesus disfarçado de Erim. As pessoas não devem parar de seguir Jesus para correr e adorar você. Eu já vi pastores falando mal de outros pastores por causa disso. Porque um pastor leva mais pessoas do que os outros. Eu já vi esse time de ciúme já. Você não será Deus criado à imagem de Erim? Interessante o Uriel falar isso, né? Mas, ao invés disso, você foi criada à sua imagem e apenas para o seu propósito, entendeu? Há uma diferença, né, querido? Há uma diferença quando o remanescente começar a andar a terra e as pessoas vão querer te adorar, porque é isso que as pessoas fazem. Mas você não é Cristo, você foi criado à imagem de Cristo, como ele vai falar aqui, e ele vai estar vivendo dentro de você. Uriel 237, página 17, fala, Deus criou o homem à sua imagem, mas muitos não o conhecem, nem aceitam a santidade. Então a imagem tem tudo a ver com santidade, queridos. Não é por causa de 2 olhos, um nariz e uma boca. Apesar disso, tem a ver também a imagem física, né? Mas é santidade. Você anda igual a ele, você pensa igual a ele, você age igual a ele. Em vez disso, eles agora foram entregues aos seus próprios dispositivos, aos distrações. Em breve Deus dirá a eles, afastem de mim, pois não os conheço. Enviei meu filho para lhe mostrar o caminho. Aqueles que aceitam meu filho me aceitam e não perecerão, mas terão a vida eterna. Então, sim, há pessoas que têm a imagem de Deus, mas não têm a santificação do Senhor. Ele fala, não são filho deles, não são filho dele. 281, página 3, o Senhor Jesus fala, talvez seja porque você é Erim e Deus é Deus. Eu sei que você se preocupa com os negócios de meu pai, mas lembre-se sempre de que você tem apenas uma pequena porção de uma imagem muito maior, que é o Deus. Agora, o que eu sempre faço por você, e quero dizer sempre com um absoluto nesse caso, antes de que uma tempestade chegue a você. Então, aqui está. Essa imagem que a gente tenta ser é uma pequena fração da santidade do próprio Deus, tá, amados? Mas isso alegra o Senhor. E por isso a gente não consegue andar, agir, pensar como nosso Deus. A gente nunca vai chegar a fazer isso, mas a gente vai chegar a ter uma imagem dele. Vocês estão começando a entender isso um pouco? Uma imagem do Senhor, ele fala mais. Jesus fala em 333, página 6. Assim diz o Senhor, você é um vaso de Deus, meu vaso. Ele declara aqui que ele é Deus. Eu não vou te quebrar. Eu tomei cuidado em criar você, todos vocês, queridos. Eu fiz você ficar de pé, você foi feita em minha imagem. Olha só. Isso aqui, é claro, o Senhor está conversando com a nossa irmã Erim, que tem sido moldada, e é claro, todos vocês aí, tem sido moldada no fogo da aflição para ter a imagem do Senhor, ou seja, fazer as coisas agradáveis aos olhos do Senhor. Isso não significa de forma alguma, nem estamos tocando no assunto de pecado, de ser perfeito, essas coisas tudo que o inimigo colocou em você, tá? O inimigo prega a perfeição. Aqui é a imagem, é você fazendo todas as coisas
que alegram o coração do Senhor porque você ama Ele. Então isso você fica com a imagem dele. O Senhor continua, você é maravilhosamente feita. Você tem dado a sua vida para os meus propósitos. Olha só, a nossa irmã ainda está viva, queridos. Mas é porque aqui ela deu tudo para Ele. Tudo para Ele. Portanto, confie em mim com você. Confie em mim com o que eu tenho lhe dado e a quem eu tenho lhe enviado para estar com você. Então, 376, página 4, fala o seguinte, Deus fala, Erim, eu estou aqui, eu te escuto. Às vezes aqui é Deus, ou é Jesus, ou é Abba, mas do jeito que está lá com a nossa irmã, eu coloco aqui, né? Eu aceito sua admissão e não me lembrarei mais disso. Então aqui a nossa irmã deve ter pedido perdão para ela de alguma coisa. E é isso que ele faz. Isso aqui é a rapidez que ele faz. Ele perdoa o seu pecado e nem lembra mais, queridos. Por quê? Porque você tem a imagem de Deus, você faz todas as coisas, você ama Ele, você deu o seu coração a Ele, você quer fazer todas as coisas agradáveis aos olhos dEle. Então você tem a imagem do Senhor, física e espiritual. Nosso Deus continua, embora seja correto me questionar, lembre-se de que você não tem um entendimento completo de uma imagem muito maior, que é o Senhor. Ou seja, nós temos a imagem do Senhor, mas muito cuidado em julgar o Senhor, o barro julgando o oleiro, porque a sua imagem do Senhor e do amor do Senhor, a gente tem só uma fração disso, queridos. A gente conhece e tem só uma fração desse amor infinito, que é o Senhor. Então nós temos apenas uma pequena imagem, fração dele. 3:8:1, o Senhor diz, ele sussurra para ele, se Jesus morreu e ressuscitou, sim, ele até apareceu algumas vezes, no entanto, ele simplesmente foi embora, então isso aqui é o inimigo falando. Ele apareceu, mas foi embora. Apesar de seus discípulos terem feito alguns pequenos milagres à sua imagem, ou seja, os discípulos fizeram esses pequenos milagres porque eles têm a imagem do Senhor. Eles tiveram um destino horrível porque Jesus abandonou eles. Isso aqui é o maligno falando no ouvido das igrejas. Porque alguém iria querer seguir um Deus como esse. O Senhor fala, essa é uma das mentiras favoritas do inimigo. Deus está aqui, mas ele não liga para você. Mentira favorita do inimigo. Mas aqui os apóstolos, os discípulos faziam milagres porque eles tinham uma pequena fração, sempre vai ser, né, querido? Não precisa nem repetir, dessa enorme e infinita imagem que é o nosso próprio Deus. Rafael, o arcanjo tem falado, está falando, nessa hora tardia, todos chamados por Deus não deveriam sair correndo para pegar um anel ou uma tatuagem, pegar aulas de yoga no ginásio, entendeu? Rafael continua, em vez disso, agora é a hora de se arrepender. Nós vamos falar sobre arrepender amanhã e no sábado. Porque o Senhor escolheu, para falar sobre arrepender, de fazer tais atividades como cristão. Todas as coisas devem ser para e somente para a glória de Deus, a sua imagem e para os seus propósitos. Novamente, aqui está a imagem, o estudo desse é sobre a imagem de Deus. Então, não é porque você tem 2 olhos, uma boca e um nariz, um ouvido, que você é a imagem do Senhor. E outros estudos que quando o Senhor me der tempo a fazer, eu vou mostrar a vocês que sim, a serpente tem a imagem de Deus. O Senhor tem pessoas que andam igual ao ser humano na terra e não são humanos, tá? O Senhor tem falado isso. Quando o Senhor me der tempo para dar esse tudo, eu já tenho ele. Rafael, então, aqui tem falado aqui, bem, então, você ouve falar que o Senhor tem uma certa cor, isso aqui é o 509. Olha só que lindo é a cor de Jesus, amados. Que o Senhor tem uma certa cor de pele e que não é que você viu, o que você acha, e nossa irmã fala, eu não sabe o que é. E então, Rafael fala o seguinte, ok, vou te fazer uma pergunta que você entenderia por ser uma artista. Se você pegasse um lápis de cor e misturasse todas as cores de pele que viu, o que obteria? Como artista, cite objetivamente as cores de pele mais comuns do homem, ela falou, comum do mundo, e ela falou assim, é o branco, o marrom, o verde, o bronzeado e o amarelo, o avermelhado, e o colorado, o branco albino, que ela é artista, ela sabe, né?
E aí o Rafael fala, agora se misturasse todas essas cores na proporção das suas populações no mundo, ó, o que todas essas cores combinadas fariam? Olha só, claro que brilhante seria Jesus, a cor da pele dele. Olha que lindo, queridos. Se todas as cores forem misturadas de acordo com a raça do mundo, de acordo com a população do mundo, de acordo com a raça dele, né? Nós temos o preto, o branco, o amarelo, o azul, seja o que for. Mas se misturar tudo em proporção à quantidade daquela população, daria uma cor que é a cor da pele de Jesus, queridos. Olha só, amados, que coisa mais linda que ele faz. Olha só. É a cor de pele de Jesus, ou seja, ele está em todos ao redor do mundo. E Rafael que fala assim, Erim, isso é correto, o arcanjo confirma. Então, se você ouvir que Deus é de qualquer outra cor que não é a dele, as chances são de que o inimigo está atacando o calcanhar como a cobra. O próximo é 563, página 8. Assim diz o Senhor, eu tenho sido como minha noiva, ela que tem sido criada em minha imagem. Porque está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. Ele já falou que ele era o Deus e ele criou a imagem dele. E olha só, a noiva foi criada à imagem dele, ou seja, a noiva sábia, tá? A noiva sábia. Porque a noiva tola para os novos, né? Ela lembra que chegou o noivo e não levou elas, tá? Estava faltando alguma coisa nelas. Então, essa noiva aqui, eu acredito que ele está falando a noiva sábia. Aquele que quando ele chegou, elas estavam preparadas e foram para ele com o casamento. Ó. Aos novos, então, vocês estão procurando, procurem então sobre a parábola que Jesus falou das 10 noivas, amados. 5 foram aceitas e 5 foram negadas. Essas aqui fala que a noiva dela foram criada à imagem dele. Agora, o Senhor continua. O homem não é a imagem dos animais, pássaros ou criaturas do mar. O homem não é a imagem dos anjos ou demônios. Porque eu vim como um homem para salvar o homem, resgatá-lo de seu pecado e da morte como um salvador, porque me foram dadas as chaves da vida e da morte. Eu também tenho as chaves do reino. E essas chaves, meus queridos, vão ser dadas para estas noivas sábias que o Senhor levou para o céu. Eu acredito que muitos irmãos já teve sonho assim de estar segurando uma chave. É claro, isso é simbólico. O Senhor é a porta do reino. 671, página 5, o Senhor fala, quando Deus foi até lá, Deus o reduziu a uma serpente e o confinou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fez isso com Satanás. Satanás ficou furioso porque Adão e Eva foram formados à imagem de Deus. Ele também ficou furioso porque Deus havia feito um lugar onde eles habitaram com ele e os animais como se fosse no céu. Assim, eu já falei isso aqui, assim na terra como no céu. Isso aqui é repetido, eu apago isso aqui. 563, página 6, assim diz o Senhor. Você está começando a entender que existem camadas de mal. Camadas de mal, né, querido? Agora, há muitas camadas para ver. Nos dias de Noé, o mal e suas manifestações físicas eram visíveis. Eu acho que Elias já falou que Jezebel, ela ficou visível naquela época contra ele. Elias falou. Túmulos de evidência foram abertos para mostrar que houve toda uma raça de manifestações que não foram a imagem de Deus. Olha só, então você pode falar aqui que sim, há uma raça, há alienígenas vivendo com o ser humano. Isso sempre aconteceu. Até no tempo, vocês começam a ler isso. Eu vou ter um estudo aqui sobre isso, sobre Esdras. A Esdras fala que sim, havia a linhagem dos Nephilims, e eles misturaram até mesmo com os sacerdotes de Jerusalém. Né? E isso não é conhecido porque até o que eu vi hoje há uma história toda que aqui era uma frase usada naquela época, porque o Senhor conversa dessa forma, para que os que não têm olhos não enxergam e que têm ouvidos não ouçam, e são revelados para alguns, né? Seja esse negócio que eu estou falando para vocês aqui, sim, há alienígenas vivendo entre nós, e sim, eles têm aparência humana, mas o DNA não é totalmente humano. Eu vou falar mais sobre isso em outro estudo. Jesus 040, página 9. Assim diz o Senhor, com o tempo esses anjos que estavam sob liderança de Lúcifer
Ó, então aqui é Lúcifer, tá, mas não é Satanás. Começaram a louvá-lo, elogiá-lo e adorá-lo como Deus, pois Lúcifer era semelhante à imagem de Deus e mais diretamente acessível do que o Senhor para os anjos que estavam diretamente sob seus cuidados. Então isso aqui foi a vaidade, né, queridos? A vaidade, ele foi criado muito, muito lindo, como se fala nas Escrituras, mas muito, muito lindo. E ele tinha a imagem de Deus, ou seja, ele tinha aquela santificação de Deus. O problema é que agora aqui os anjos que ele estava encarregado passaram a adorar ele mais do que o próprio Deus. Daqui foi o que o Uriel tem falado. Mesmo você indo com o Senhor vivendo dentro de você, não é que você é Jesus, ou você fala para Jesus, você é você. Ao remanescente eu estou falando isso. É Jesus fazendo isso, acendo as coisas do mundo por intermédio de você. Não confunda, foi isso que o Uriel falou no início, né, queridos? Isso aqui aconteceu com o próprio Lúcifer. Ele começou a ser adorado, isso, aquilo, outro, e acabou, ele achou, peraí, eu sou Deus. Aí pronto, começou tudo. Então, esse outro aqui foi a 671, página 5, está um pouco grande, eu vou ler. Assim diz o Senhor. Quanto a Satanás, ele olhou para isso de forma diferente. Quando Satanás viu que não era mais capaz de retornar ao céu, ele começou a construir o seu caso contra Deus. Ele disse adeus ao antigo bem e abraçou o mal como o bem. Ele tomou a decisão de se opor a Deus com o mal. Satanás veio pelo portão leste do jardim. Ele então foi até a árvore da vida e foi até o ponto mais alto e examinou todo o jardim. O jardim era assim na terra como no céu, né, queridos? Era um pedacinho do céu aqui na terra. Mas aqui Satanás virou, quando ele viu que ele não ia voltar mais para o céu, ele começou então o mal para destruir tudo que é Deus. O Senhor continua. Quando Deus foi até lá, Deus o reduziu a uma serpente e o confinou na árvore do conhecimento. Satanás ficou furioso porque Adão e Eva foram formados à imagem de Deus. Ele também ficou furioso porque Deus havia feito um lugar onde eles habitavam com ele, os animais, como se fosse no céu, como já falei essa frase aqui, estou repetindo. Uma vez que todos eles foram banidos do jardim, Satanás foi capaz de assumir muitas formas para enganá-los e os seus descendentes. Isso aqui é depois do jardim, depois que eles saíram. Começou o engano, irmãos. Naquele tempo começou o engano. Você deve entender que Deus expulsa o mal, pois ele não pode habitar na presença da glória de Deus em seu jardim e no céu. E é por isso que Satanás mora aqui na terra. O seu objetivo é o mesmo de ontem, destruir o homem, os animais, os peixes e tudo que é de Deus. E ele tem tentado isso, ele tem criado essa raça de alienígenas, de nefelins, de gigantes, né, amados? Como eu falei antes, eu deixo isso para outra hora, claramente descrito e muito falado na Bíblia também. Ele criou essa raça de alienígenas meio humanos, né, para misturar com o ser humano e destruir o ser humano. No entanto, ele agora não para apenas em coisas básicas, ele agora está prestes a profanar completamente tudo que você vê. Ele ama a verdade de Deus na minha palavra e distorce para uma mensagem que não é do amor. Eu já falei isso nesse canal várias e várias vezes, o Senhor já tem falado isso várias e várias vezes nesse canal. Ele engana os cristãos na própria palavra do Senhor. E ele faz isso, ele é muito sábio, ele é muito astuto. E daí a razão que todas essas igrejas de Deus, 50 mil ao redor do mundo, estão dormindo. Não conseguem entender a Bíblia, não conseguem entender. Porque há camadas na Bíblia. Então aqui fala claramente, o Senhor fala. E ele fala até os lugares que ele fala mais. Que sim, Satanás e os demônios usam a própria palavra do Senhor e distorcem um pouquinho para você não pegar o significado dela. E ele continua falando, ele então distorce meu amor em uma mensagem de ódio. Sim, esse ódio está ficando muito famoso aqui nos Estados Unidos, os cristãos ter ódio. Muito famoso. Então eles estão associando o ódio às palestras, às mensagens cristãs. O mundo aqui nos Estados Unidos está fazendo isso. Ele usa mentira como verdade e verdade como mentira. Vemos aqui 236, já são 25 minutos, não sabia que ia dar isso tudo, amados. Vou terminar aqui. Espero que estejam gostando desse estudo sobre a imagem de Deus. Assim diz o Senhor,
Eles não tiveram misericórdia, pelo menos um deles ligou para você para dizer que lamentava por seus erros contra você? Não. Agora é tarde. O julgamento daqueles que dizem, eu sou cristão, ocorre em etapas. Não confundam isso com as pragas, pois isso é diferente. Agora, de volta aos dias de Noé, numa época em que tudo parecia normal para aqueles com mentes depravadas, a medida do julgamento veio primeiro quando o homem abandonou a dignidade daqueles que foram feitos à imagem de Deus. Quer dizer, sim, as pessoas tiveram a imagem de Deus e perderam, tá, queridos? Perderam. Porque não houve mais aquela santificação, aquela vontade de amar o Senhor e fazer tudo agradável aos olhos dele. Eles perderam essa imagem, essa santificação. Eles removeram qualquer semelhança divina, foram incapazes de reconhecer ou ver meu rosto nos outros. Você, diz o Senhor, e a sua família podem me ver nos olhos daqueles que chamei e não podem me ver nos olhos dos outros. Ela está dizendo que sim, os remanescentes podem ver o Senhor. Aqueles que têm a imagem do Senhor conseguem ver o Senhor. Isso acontece quando um véu ou lente borrada caem sobre a terra. Essa é uma mistura turva. Eu já vou cortar esse pedaço que não é necessidade. 2, 3, 6, página 25, amados. Vamos seguir aqui, então. Está acabando. 2, 3, 6, página 26. Assim diz o Senhor. Sim, este é o resultado. Isso aqui não é todo o sonho não, tá, querido? Por isso que eu tenho referência. Só tirei uma parte que fala a imagem de Deus, tá? Sim, este é o resultado da ilegalidade, mas começa primeiro com o homem abandonando o seu próprio senso de certo e errado pelo pecado. Interessante, eu falei isso para minha filha tem pouco tempo atrás, que essa geração que vive agora está perdendo o senso de certo e errado. Portanto, para justificar seus erros ou os dela, ele usa todos os meios possíveis para conseguir isso e, no processo, cortar o Deus em seu caminho. Agora, a maldade do homem, diz o Senhor, se espalhou e cada imaginação dos pensamentos de seu coração está continuamente voltada para o mal. O homem se recusou a se arrepender. Olha que triste, queridos. Isso são, é claro, aqueles que não têm a imagem de Deus, mesmo tendo olho, boca, etc, etc, que a gente fala imagem, pensa aquela imagem, né? É muito mais dentro que isso, é santificação, querido. Espero que vocês tenham gostado sobre isso aqui, vai ter um link logo abaixo aqui, nesse estudo, e que vocês podem ir aqui nesse estudo e podem ler aí, vai estar no nosso site, tá? Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por esse estudo, pedimos, Senhor, a sua santificação e a revelação e discernimento a todos que ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fiquem até a próxima, amados. Amanhã vai ser arrependimento. O Senhor está pedindo isso. Fiquem na paz do Senhor, querido. Tchau, tchau.